Hello guys, what's up? Aqui é a Teacher Isabelle and our today's lesson is about everyday expressions again, ou seja, de novo. It's part 2, ok? And one thing, uma coisa. Eu queria que vocês entendessem o quanto as expressões do inglês são importantes. Na realidade, essas expressões que eu tô passando para vocês são phrasal verbs. Só que para não entrar nessa questão de toda a gramática dos phrasal verbs, eu queria só passar para vocês as expressões. Por quê? Quando a gente agora que tá na era do YouTube e tal, vlog, essas coisas, quando vocês veem vídeos, entrevistas, vocês percebem, ou até séries, né? Séries muito mais. Os americanos, eles usam muito os phrasal verbs, ou seja, phrasal verbs é a junção de dois verbos ou um verbo, uma preposição, que significa uma coisa pequenininha. Por exemplo, a nossa primeira expression is set out, que significa sair, deixar, ir embora. E aí em inglês esse sair é leave, não preciso falar set out. Só que em inglês eles com certeza na série, na entrevista, no vlog eles vão falar set out, tá? É bem leave, sempre o verbo que corresponde à expressão, que para nós que estamos estudando parece mais fácil, eles sempre vão optar pelo mais difícil, porque o mais fácil é como se fosse o básico do português, sabe? Hoje no português a gente tem vários verbos que para eles são mega difíceis e em toda a língua é assim. Então quando você domina as expressões deles, isso te faz cada vez mais native speaker. O que é native speaker? É um falante nativo. Então você tem um inglês mais aprimorado, vamos dizer assim. E quanto mais aprimorado e melhor o seu inglês, né, mais oportunidade de trabalho você tem. Melhor você vai se dar no vestibular, porque no Enem cai muitas expressões. Uma das matérias mais cobradas, além de toda a gramática e interpretação, são os phrasal verbs, né, as expressões. Então, além de ser muito divertida essa matéria, eu particularmente gosto muito, faz toda a diferença no estudo de vocês, tá ok? Vamos começar. So, our first expression is set out, como eu havia dito, que significa sair, deixar ou ir embora, tá ok? Primeiro, eu coloquei um exemplo da frase com o verbo normal, não o phrasal verb, com o verbo normal, que significa o mesmo verbo de cima, mesmo phrasal verb, ou seja, set out é sair, só que aí o mais básico seria leave. Então eu usei primeiro uma frase com leave e depois uma frase com set out para vocês verem a diferença, tá ok? Vamos começar com uma primeira frase. She left, ou seja, left é o passado de leave. Leave é sair, então left saiu. Então ela saiu, she left to become a doctor, ou seja, ela saiu para se tornar uma médica, tá? E é isso num contexto de, ela saiu de uma universidade para fazer isso, ou ela saiu do trabalho para se tornar médica, ela saiu de algum lugar, enfim, é só um exemplo, tá ok? E aí como que ficaria esse exemplo usando o set out? A gente vai tirar o leave, né, de sair, e vai usar a expressão. Então, she set out, ou seja, ela saiu, ela foi embora, to become a doctor, então ela saiu para se tornar uma médica. Ou então, uma outra frase que seria mais do nosso cotidiano, né? Eu preciso, to organize, organizar. Lembra que sempre que um verbo tiver to antes, é porque o verbo está no infinitivo. O que é infinitivo? É o verbo ter terminação ar, era ou ir. Por exemplo, pular, está no infinitivo. Então, se eu quero falar, eu preciso organizar, tem a terminação ar. Então, eu boto to antes do verbo. Então, I need to organize. Organize é o verbo organizar. Então, I need to organize my stuff. Stuff é minhas coisas, sabe? Suas coisas pessoais. My stuff to leave. Então, eu preciso organizar minhas coisas para ir embora. O to leave é a mesma coisa. Leave é ir embora. Então, ir embora, nesse caso, ir termina com ar, é ir, né? Então, to leave. Tem que colocar o to para indicar infinitivo. Como que eu trocaria o leave pelo set out? Onde tiver leave, só que olha só, não vai existir exercícios para você trocar o leave por set out. Eu só tô fazendo uma comparação de que o set out significa a mesma coisa que leave. O set out, ele tem uma definição que tem várias definições, na verdade, só que a definição que eu quis passar para vocês é a definição de sair, ou então começar uma jornada, mudar algo, sabe? Iniciar um plano novo,
dar uma guinada em algo, você sair para fazer algo, enfim, é isso. Mas também pode ter essa conotação, né? Esse significado de ir embora, pegar e, vou levantar minhas coisas e vou sair. Ou então pegar o carro e sair. Enfim, vamos lá pro exemplo usando set out. I need to organize my stuff. Eu preciso organizar minhas coisas to set out, pra sair. Sabe quando alguém te chama pra sair comer alguma coisa e aí vocês meninas, a gente tá cheio de maquiagem, ou então tem menina aí gamer, né? A gente tá cheio de videogame, de coisa, de cabo. E aí, I need to organize my stuff to set out. Preciso organizar minhas coisas pra sair. Ok? Let's continue. The third is clean off. Clean off is to clean. Limpar, né? Clean. Só que clean off é um phrasal verb, ou seja, um verbo mais uma preposição. Clean off, então, é limpar. Deixar limpo, né? E aí, clean off é bem de boa. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. To start the day, então, para começar o dia, start é começar. Então, terminação de infinitivo, né? Sem conjugar. Então, se eu quero botar um verbo que tenha terminação ar, er ou ir, eu tenho que botar o to antes do verbo, em inglês, né? Então, to start the day, então, para começar o dia, is important to clean off. Então, é importante limpar, to clean off. É importante fazer, então, fazer, né? Esse caso, fazer, limpar, tem terminação ar. Então, eu vou usar o que? A partícula to antes do verbo que eu quero que termine com ar. Traduzindo, né? Então, por isso que tem o to antes do clean off. Important to clean off. Então, para começar o dia, é importante limpar our bedroom. Our é nosso, né? É um pronome possessivo. Então, our bedroom, para limpar o nosso quarto. Então, para começar o dia, é importante limpar o nosso quarto. Bom, eu só consigo, né, começar meu dia quando eu arrumo minha cama, arrumo meu quartinho assim, dobro meus cobertores e começo a fazer minhas coisas. Não sei vocês. Our second example is my parents, ou seja, meus pais, né, pai e mãe, não é parente, tá? Tio, tia, avó, irmão é relative. My parents é só pai e mãe, tá? Então, my parents are cleaning off. Uma coisa importante. Alguns phrasal verbs, né, essas expressões que a gente está aprendendo, eles podem mudar de tempo verbal. O que é isso? Clean off é limpar, no geral. Tanto que clean off ali em cima é de limpar mesmo. Importante limpar. Agora, você pode falar, por exemplo, nessa frase, my parents are cleaning off. Então, meus parentes, eu traduzindo, a gente é brasileiro e fogo. Meus pais estão limpando. Se é uma ação, né, uma coisa ali contínua, eu tenho que usar ing. A gente vai aprender o present continuous ainda. Mas eu posso falar também que limparam. Então eu posso usar cleaned off, que a gente também vai aprender. Mas no momento vocês precisam aprender a definição, ou seja, o que significa cada expressão e como usar. Mas se liguem que é possível você mudar o tempo do verbo, tá? Limpou, vai limpar, enfim. Então, my parents are cleaning off. Estão limpando that room, ou seja, aquele cômodo. Room é cômodo, tá? Tanto que bedroom, bed é cama. Então, cômodo que tem cama, quarto. Bedroom, quarto. E bathroom, já tô dando outra aula aqui de cômodo, né? Bath é banho, né? Vamos dizer assim. E bathroom, lugar cômodo que tem banho, banheiro. Então, bathroom. Enfim. Então, that room for the new baby. Então, meus pais estão limpando aquele cômodo para o novo bebê. Let's see dress up. Aqui, the girls will be freaking out. Brincadeira, freaking out é tipo surtar. Outra expression. É muito bom você usar expression, porque às vezes você quer falar uma coisa, ainda mais quando a gente está aprendendo inglês. A gente quer falar uma coisa e não consegue formular, isso dá um nervoso, dá uma raiva. Ou então quando seus pais sabem que você está aprendendo inglês, aí falam assim, fala uma coisa em inglês aí. E aí na hora tu não consegue pensar. Use phrasal verb, use expressions. Por exemplo, se teu pai fala, fala uma coisa em inglês aí. Você aprendeu set out? Set out, sair. Então, I need to set out, preciso sair. I want to set out, eu quero sair. Ou então você fala set out. Set out tipo saia. Então, aprendam. Dress up é
Uma maneira é quando você fala que você vai se vestir para uma ocasião especial. Como assim? É vestir-se com algum traje diferente. Por exemplo, se você diz que você vai sair à noite, aí você vai se arrumar. Porque aqui no Brasil a gente fala que se arrumar, seja para ir na padaria, né? Ah, preciso me arrumar. Me arrumar é botar uma blusa, um blusão, um chinelo, prender o cabelo, passar um protetor, é isso. Só que quando em inglês você fala que você vai se arrumar, é realmente para uma ocasião especial. Então esse dress up é como se fosse se arrumar, se produzir, tá? Então vamos ver alguns exemplos. When I was a kid, então quando eu era criança, kid também pode ser criança, tá? I liked, eu gostava, to dress up, ou seja, me arrumar, né? Com my grandma's clothes. Vocês aprenderam que grandmother é avó, né? Mother com O. Só que grandma é uma abreviação de vovó, né? Nesse caso seria o vó. Então, grandma clothes. Então, roupas da minha avó, tá? Tanto que, para quem não conhece, né, tem um exemplo que eu sempre dou para os meus outros alunos, que é Victoria's Secret, é segredo da Vitória. Então, quando você fala de alguma coisa de alguém, você bota coisa depois e o nome da pessoa primeiro. Porque em português a gente fala meu, o seu nome e celular depois, né? Enfim, só aprendam que em inglês você bota o nome do proprietário, apóstrofo, que é essa vírgula em cima, S, e o nome da coisa. Então, grandma's clothes é roupas da minha avó, tá? Porque em português a gente bota o substantivo roupas e o dono depois. E em inglês a gente vai botar o dono primeiro, que nem grandma, que é minha avó, apóstrofo, S, clothes. Então, quando eu era criança, eu gostava de me vestir, to dress up, with my grandma's clothes. Eu gostava de me vestir com a roupa da minha avó. Adorava, gente. Botava salto e tudo. E ficava desfilando pela casa. Acho que toda menina já fez isso. Ou então já quis ir com o pai pro trabalho, enfim, com a mãe pro trabalho, sempre. Mas eu adorava botar as roupas da minha avó. Enfim, whatever. On Halloween, ou seja, no Halloween, children in USA, ou seja, crianças nos Estados Unidos, not here in Brazil, unfortunately, infelizmente, dress up, ou seja, se vestem, né, se arrumam, with, né, com costumes. Costumes, não é costumes, tá? De hábito, não. Costumes é fantasias, tá? Então, no Halloween, crianças nos Estados Unidos se vestem ou se arrumam, né, com fantasias, ok? Então, dress up. Ou então, se você fala, seu pai fala, vambora, hora da escola, school time, get up, levanta. E aí você fala, Dad, I need to dress up. Então, eu preciso me arrumar. Fill out. Fill out já é uma expressão um pouco mais formal, né? Para usar em ocasiões formais. O que seria fill out? Fill out é quando você tem que preencher alguma coisa. Normalmente é um documento, tá? Algo importante, não é só pegar e escrever. Da ideia de preencher, tá ok? Então, se você diz, por exemplo, if you want to apply, if é se, você want é querer, apply é você se candidatar, ok? If you want to apply, you need, ou seja, você precisa to fill out, ou seja, fill out é preencher, né? Então, lembra que eu falei que verbos terminados em ar, era ou ir, tem que usar o to antes do verbo. Então, preencher termina com ir. E não está conjugado, né? Não posso falar eu preencher. Então, verbos que não são conjugados e que são terminados em ar, era ou ir, tem que botar a partícula to antes do verbo. Então, se você quer se apresentar, né, participar, você precisa preencher. You need to fill out this application. Application é um formulário, uma inscrição, tá? Você pode ver fill out muito em documento de, sei lá, alguma palestra, ou então sua inscrição na faculdade, sua inscrição no Enem, mas nunca tá em inglês, né? Mas se você for, por exemplo, como é que fala na igreja evangélica? Imagine que tem o efeito sonoro cri, cri, cri. Enfim, vou desejar para você que você tenha que se inscrever, apply for your university in another country. Imagine que você tem que se candidatar a alguma universidade em outro país, ou então fazer um curso. Falando nisso, eu posso falar para vocês também que tem alguns cursos de Harvard, por exemplo, juro, que são grátis para brasileiros e pessoas de outros países, enfim.
Muitos cursos aí online que vocês nem sabem que existem. Mas enfim, em várias coisas de curso, inscrição, enfim, ou até num aeroporto, se você tem que preencher alguma coisa, se você for viajar, né, for num aeroporto internacional e aí você tem que assinar alguma coisa, e aí você sabe que fill out, né, é preencher. Então vamos para o segundo exemplo. In the exams são provas, né? Então nas provas, you always, você sempre has, ou seja, sempre tem to fill out, ou seja, preencher with your full name, ou seja, com o seu nome completo. Full é completo, ou cheio, nesse caso completo. Então, nos exames, você sempre tem que preencher com o seu nome completo. Então, fill out é preencher. Para quase terminar, vamos falar do on the roll. On the roll, tá? On the roll. On the roll não, ok? Roll é Papai Noel. Então, on the roll. On the roll significa in general, ou seja, no geral. Então, on the roll, I made a good job. Ou seja, no geral, eu fiz um bom trabalho. Não precisa ser o trabalho, mas você terminou de fazer uma prancha. Aí você fala, on the roll, I made a good job. Ou então, sei lá, teve uma partida aí no videogame, nos jogos de vocês, aí você fala pro teu amigo, on the roll, I made a good job. I was okay. Ou I win, eu ganhei, né? Ou então, sei lá, the day was boring. Então, o dia foi chato. On the roll, I finished my exercises. Ou seja, no geral, terminei meus exercícios. Então, on the roll é tipo, você fala uma coisa e depois vai uma ideia de oposição. Tipo, mas no geral, deu tudo certo. Everything worked out. Workout também é dar certo. Então, a gente pode... Expressão é uma matéria infinita, mas é muito boa. Ou então, a segunda, the second example, here in Rio, the weather, ou seja, aqui no Rio de Janeiro, o clima, on the roll, no geral, is hot, ou seja, no geral é quente. And that's it. That's it também é uma expressão. That's it, tipo, é isso. That's it. Nos vemos na próxima lesson, the next lesson, lesson 12, já é lição 12, galera. E I hope you enjoying this video. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês já conheciam algumas dessas expressões, phrasal verbs, comentem aqui embaixo. E é isso. See you later. Bye, bye.